dia, paz do Senhor, igreja. É um privilégio a gente iniciar o nosso domingo, podendo se reunir e cultuar a Deus, né, com os irmãos. Um domingo frio, mas como somos privilegiados em Jesus, por poder cultuar Ele. E essa semana, Jesus ele falou comigo muito forte a respeito de uma parábola que ela é muito conhecida dentro da igreja. Mas o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, porque ele falou assim, é uma parábola tão conhecida, mas tão pouco praticada dentro da igreja. E essa parábola, ela se encontra lá em Lucas 10, do 25 até o 37. Eu vou ler essa parábola e eu vou usar essa parábola trazendo para os dias de hoje, trazendo para como a gente vive a nossa vida hoje. Começa assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora, pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça o mesmo. E Jesus, essa semana, ele me exortou, amados. Ele me exortou com essa palavra. Porque o Espírito Santo, ele começou a me perguntando assim. Aquele fariseu fez uma pergunta para Jesus. E Jesus responde ele com outra pergunta. E ele responde certo. Ele fala, tem que amar a Deus de toda a alma, de toda a mente, de todo o coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, por que ele não fazia? Porque Jesus fala para ele: vá, faça isso e viverá. E quando Jesus está colocando viverá aqui, é a vida eterna. Se você amar a Deus de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o coração, e o teu próximo como a ti mesmo, você vai receber a vida eterna. Então, Jesus começou a ministrar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu fui e tive a curiosidade de começar a pesquisar sobre como era essa estrada
da parábola que Jesus conta. Essa estrada que levava de Jerusalém para Jericó. Como eu disse, eu vou trazer para os dias de hoje, para que a gente possa refletir e entender quais desses três a gente está sendo mais parecido hoje. O sacerdote, o levita ou o bom samaritano. E quando eu comecei a pesquisar sobre essa estrada, que não está relatado na Bíblia, ela fala assim: era uma estrada com cerca de 27 quilômetros, o terreno era montanhoso e deserto, com desfiladeiros, um lugar propício para emboscada. Os ladrões escondiam entre as rochas e passavam muito poucos viajantes por aquela estrada. Então, era uma estrada com grande risco. Era uma estrada muito perigosa. E tinha coisas que esse rapaz que estava caminhando por essa estrada, que Jesus está contando essa parábola, podia fazer para evitar que ele não fosse assaltado. Ele podia viajar em grupo, na Bíblia não relata, ele podia ter viajado em grupo, ele podia usar espadas para se defender, eles usavam armado e eles podiam também esconder as riquezas dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos propícios a julgar as pessoas. Nós temos a necessidade de ver um irmão passando por alguma dificuldade, não sei, um irmão que acabou se acidentando numa moto, e a gente começa a analisar o que ele fez. Ele estava empinando a moto, ele não deu certo, então é problema dele. Então é problema dele. O que eu tenho a ver com isso? Nossa, o filho da irmãzinha ficou doente. Também a irmã não cuida. E não é assim que Jesus nos ensina a fazer. Não é assim. Ele não ensinou a gente a olhar a circunstância, o porquê ou o motivo. Ele ensinou a gente a amar o próximo, olhar com misericórdia. E hoje em dia, eu conversando com a minha esposa, eu falei para ela, Raíssa, o nosso próximo hoje é muito abrangente, porque no mundo de tecnologia é muito fácil a gente disseminar o ódio nas pessoas. No mundo de tecnologia, o próximo às vezes está do outro lado do mundo, sabe? E a gente pega e, sei lá, vê alguma publicação na rede social de um bandido que deu um tiro em não sei quem, ou um bandido que tomou um tiro da polícia e está no hospital, e a gente já fica lá, vou comentar aqui, bem feito, procurou. Irmãos, a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar porque não foi dessa forma que Jesus nos ensinou. Não foi dessa forma, não foi olhar e apontar o dedo, ele está passando por isso porque ele não procura emprego, ele está passando por isso porque... Não é assim que Cristo nos ensinou. E eu fui indo adiante, e aí Jesus, ele começa a ensinar aquele mestre da lei, falando assim, mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. E eu comecei a viajar nessa história. E eu falei assim, esse samaritano é tão parecido com Jesus. Será que Jesus não estava falando dele próprio para esse mestre da lei? Porque Jesus, ele não nos abandona. Jesus, ele coloca o azeite e o vinho. E o vinho, com o seu teor alcoólico, ele limpa as feridas. Jesus, ele começa a tratar daquele homem. Ele começa a cuidar dele. E fala assim, depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal, levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que gastar a mais com eles. Irmãos, Jesus pagou um preço que não era dele.
esse samaritano pagou um preço que não era dele. Jesus estava ensinando o que ele ia fazer. Porque o samaritano, no contexto histórico, eles tinham uma briga com os judeus. E os judeus rejeitaram Jesus. Jesus estava mostrando o que ele iria fazer para cuidar da gente. E eu fui indo adiante e fui pensando sobre isso. E só tem uma forma, amados, da gente conseguir adquirir esse amor a Deus e esse amor ao próximo. E a Bíblia ela fala que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando a gente se coloca no lugar desse homem que foi assaltado, quando a gente entende que quando a gente tinha uma vida de pecado, uma vida que a gente estava afundado, sem esperança, Deus escolheu mandar o seu único filho para morrer por nós. Que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tal maneira. Eu fico imaginando se Deus tivesse olhado para nós com esses olhos que nós olhamos para as pessoas. Eu comecei a refletir, Jesus, se o Senhor olhasse como os meus olhos, como eu faço de dar desculpa para não ajudar o irmão. Essa pessoa, esse samaritano podia estar caminhando, ele podia fazer outras coisas, mas ele decidiu parar. Ele decidiu parar tudo para ajudar esse homem. Como nós fazemos hoje? É o que o irmão Marcinho falou. Não sou capaz. Eu fico doente, eu deixo de vir na igreja, mas não deixo de trabalhar. E se eu ver um irmão morrendo no hospital, à beira da morte, eu sou capaz de largar o meu compromisso para ajudar aquele irmão? Como a gente tem agido? Como nós temos agido? Nós temos agido como Cristo nos ensinou? Mas é possível a gente agir assim. Quando a gente entende, quando a gente se coloca no lugar, quando a gente traz a memória que nós fomos essa pessoa, que um dia Jesus, com a sua graça e misericórdia, nos alcançou. Um dia Jesus, com a sua graça e misericórdia, nos salvou. Que Deus, mesmo sabendo que nós somos pessoas que pecam, pessoas que muitas vezes esqueceu dele, nem lembrou dele durante o dia, escolheu enviar o seu único filho para nos trazer a esperança. E o samaritano, ele deixa aquele homem na pensão e fala: eu vou voltar e vou pagar o resto da dívida deles. Irmãos, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para nos buscar. Mas nós temos que entender que somos salvos pela fé. E não é as nossas obras, mas a nossa salvação nos leva a um caminho de boas obras. A nossa salvação nos leva a um caminho de amor ao próximo. Porque nós nos colocamos no lugar deles. Porque nós entendemos que não fosse Jesus ter nos alcançado, se não fosse Jesus, com a sua graça, ter escolhido se colocar naquele madeiro, a gente não estaria aqui. E a gente estaria tão afundado quanto aquelas pessoas que estão se drogando, contra aqueles mendigos que entram na frente do carro e estão pedindo esmola na rua. Nós temos que olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Eu sei que às vezes eu falo para isso, nossa, isso, uma palavra de exortação assim, de manhã. Mas, gente, a palavra de exortação é para que traga ânimo na vida de vocês. Porque a gente precisa refletir. Quais desses três são mais parecidos com nós? Eu sou o mestre da lei que perguntou, sabia o que fazer e não fazia. Eu sou o sacerdote que passou para o outro lado. Eu sou o levita. Ou eu sou o bom samaritano que reconhece
Que sem Cristo na minha vida, eu nada seria, eu seria igual, e hoje eu vou olhar com um olhar de compaixão para as pessoas, de misericórdia. Como Cristo nos ensinou. Porque se a gente colocar isso em prática na nossa vida, irmãos, quantas vidas pode ser mudado através de nós? Sabe por quê? Porque no final Jesus fala assim para o mestre da lei: vá e faça o mesmo. Eu vou ensinar você a amar o próximo. Você quer saber quem é o próximo? Eu vou mostrar para você quem é o próximo. E eu vou ensinar você como deve amar o próximo. Sabe por quê? Porque um dia você foi aquela pessoa. Porque um dia você precisou de mim. E agora com a minha graça eu te alcancei. E você vai levar isso para outras vidas. Vidas vão ser alcançadas. Eu vou te usar como canal de bênção. Pela minha misericórdia. Porque isso vem de mim. Não é de vocês. Porque o nosso amor próprio, ele não é igual ao de Cristo. A gente pode falar, mas eu amo sim. Ama nada, você está esperando coisa em troca. O nosso amor, a gente sempre espera coisa em troca. Mas quando a gente tem Cristo, a gente ama. Pensando que a pessoa vai herdar um dia, vai estar no céu com a gente. Essa é a nossa alegria. Porque é a alegria de Cristo em nós. É o Espírito do Santo de Deus dentro de nós. E eu já estou praticamente concluindo, é uma mensagem curta, mas eu creio que Deus ele falou na mente de vocês. E eu vou concluir com um texto que eu escrevi aqui no celular. Que ele fala assim, que nós só seremos capazes de amar verdadeiramente o nosso próximo quando conhecemos que um dia estivemos no mesmo lugar que ele. Caídos, feridos, sem força e sem direção. Mas fomos alcançados pela graça, salvos sem merecer. E quando essa verdade invade o nosso coração, quando essa verdade entra dentro da gente, deixamos de julgar e começamos a amar como Cristo nos amou. É a única forma, irmãos, da gente parar de julgar as pessoas. É a única forma da gente parar de apontar o dedo para os nossos irmãos. É quando a gente aceita que um dia nós estivemos no lugar deles. É quando aceitamos que Cristo nos tirou do lamaçal do pecado. Que Cristo escolheu se doar. Que Cristo escolheu morrer imerecidamente pelos nossos pecados. E aí a gente começa a amar como Cristo nos amou. E isso tudo é dom de Deus em nossas vidas. Porque nós não somos capazes sem eles. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente não tem Ele, tem um vazio no nosso coração. Que nada pode preencher. Nada pode preencher. Então a pessoa pode ser rica, pode ser famosa. Se ela tiver esse vazio, ela é uma pessoa sem alegria, como nós cantamos aqui. Sem Jesus é impossível ser alegre. E nós, como pessoas alcançadas, como os filhos de Deus, temos que olhar com um olhar de compaixão e não de julgamento. Nós temos que amar essas pessoas, temos que mostrar que temos a luz do mundo, que somos o sal da terra. E elas têm que ver o brilho de Jesus através das nossas vidas. Nós precisamos mudar o nosso conceito. E é uma palavra para a gente refletir mesmo. Quem é mais parecido com nós? Quem é mais parecido com nós? Nessa parábola. Onde eu vejo que claramente Jesus estava falando sobre ele. Sobre ele. Que nós possamos refletir essa semana. E o que tiver que ser mudado, que seja mudado. Para que vidas sejam alcançadas. E para que honra e glória seja dada a Deus através das nossas vidas. Amém, irmãos? É isso que eu tinha para falar para vocês.